Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Estatística Básica EAD do Campus Suzano. Nessa primeira aula de hoje, vamos falar sobre a tabela de distribuição de frequências, como construir uma tabela a partir de dados brutos. Este é o primeiro passo para a organização de dados. Para isso, vamos utilizar como exemplo a variável estatura de uma turma. Aqui foram coletadas no estudo 14 medidas, estão aleatoriamente distribuídas, como vocês podem ver, e a partir disso aí nós vamos tratar esses dados. O primeiro passo é organizar em rol, e aqui vamos escolher o rol crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor, começando por... Então, o primeiro valor observado foi 1,52 m até a altura maior, 1,85 m, como vocês podem ver. Em seguida, vamos calcular a amplitude total, é o segundo passo. O cálculo da amplitude é muito simples, então é o maior valor observado menos o menor valor observado. No caso do exemplo, 1,85 m menos 1,52 m, nós temos aí a amplitude total de 0,33 metro ou 33 centímetros. Em seguida, o terceiro passo é calcular o número de classes da nossa tabela de distribuição de frequências. E o número de classes a gente vai chamar da letra K. Como nós temos uma amostra menor do que 100, o cálculo do número de classes é simplesmente feito pela raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da amostra. Então, raiz quadrada de 14, 3,74. Porém, o número de classes ele deve ser um número inteiro. Como eu tenho 3,74 como resultado, eu vou arredondar para cima, então eu terei 4 classes. O quarto passo, a quarta etapa, é calcular a amplitude das classes, nós chamamos pela letra C. O cálculo é feito pela amplitude total dividido pelo número de classes menos uma unidade. Então, nós teremos 0,33 dividido por 4 menos 1. Então, a amplitude de cada classe será 0,11 metro. Em seguida, teremos a construção da tabela de distribuição de frequências. Ok? Normalmente, nós temos uma determinada estrutura que eu costumo utilizar, que é dividido em colunas. Então, eu tenho classes, ponto médio, frequências absolutas e relativas. Nós veremos. Como eu havia falado, a tabela de distribuição de frequências ela tem que ter uma estrutura, que é essa que vocês estão vendo, né? Vamos seguir essa estrutura. Ela deve conter inicialmente a classe, a coluna dos dados das classes que nós vamos construir. Em seguida, o PM, que é o que é o PM? É o ponto médio de cada classe. Em seguida, a frequência absoluta, depois a frequência relativa, FAA, frequência absoluta acumulada, e finalmente frequência relativa acumulada. Bom, baseando nos dados que nós estamos trabalhando, no exemplo dado, vamos construir a primeira classe. Então, à direita, na parte superior, vocês conseguem enxergar os dados organizados em rol. Então, primeira coisa, vamos calcular os limites da primeira classe. Então, nós já temos o limite inferior, que é o primeiro valor observado, que é 1,52 m, a pessoa mais baixa. Para o limite superior da primeira classe, vamos calcular como o limite inferior mais a amplitude da classe, que nós calculamos anteriormente, que é o C, que vale 0,11. Então, 1,52 mais 0,11, 1,63 m. Esse é o limite superior da primeira classe. Seguinte, calculamos o ponto médio. Então, é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2, é uma média aritmética. Nós temos o resultado, 1,575. Em seguida, a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? São todos os valores observados que estariam dentro deste intervalo, do limite inferior ao limite superior. No caso, na primeira classe, nós teremos uma frequência absoluta de 5. Em seguida, a frequência relativa.
frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra, multiplicado por 100. Então, seria 5 dividido por 14 vezes 100, eu tenho frequência relativa 35,7%. A frequência absoluta acumulada, como estamos tratando da primeira classe, a frequência absoluta acumulada se repete, ela coincide com a frequência absoluta. Então, neste caso, 5. E, finalmente, a frequência relativa acumulada, que também vai se repetir, né? Porque nós estamos na primeira classe, que também vai corresponder a 35,7%. Bom, nas classes seguintes, nós vamos respeitar algumas observações. O limite superior da primeira classe será correspondente ao limite inferior da segunda classe, e assim sucessivamente. Então, neste caso, o limite superior da primeira classe, que é 1,63, será o limite inferior da segunda, que também será 1,63. Uma observação importante, nesse caso da amostra que nós estamos tratando, nós temos um valor lá que é exatamente 1,63. Então, esta observação 1,63, ela entrará na segunda classe, porque nós sempre tratamos como os intervalos fechados à esquerda e abertos à direita. Então, o valor de 1,63 estará incluso na segunda classe. Então, aqui está a tabela construída. Como vocês podem observar que eu coloquei destacado 1,63, né, se repetindo, e os limites superiores sendo os limites inferiores das classes subsequentes. O cálculo do ponto médio para cada uma das classes e as respectivas frequências, né, absoluta, relativa e as acumuladas, tá bom? Então, essa é a construção da tabela. Nesse caso, eu preferi deixar de uma forma mais ilustrativa desenhada no Excel, mas a gente vai fazer da forma também manual. Então, essa tabela ela tem que sempre conter essa estrutura que eu apresentei a vocês. Eu vou deixar no nosso ambiente virtual exemplos e exercícios para vocês praticarem. Olá pessoal, vamos falar sobre o histograma. O histograma é um gráfico que resume a tabela de distribuição de frequências que nós elaboramos na aula anterior. Nós vamos usar inclusive o exemplo anterior. O gráfico de histograma, né, é muito usado em análises estatísticas, principalmente em controle de qualidade de grandes empresas e indústrias em geral. Geralmente eles utilizam o histograma para avaliar o comportamento de uma determinada variável de processo, né, e saber se ela apresenta alguma tendência, alguma concentração, uma frequência mais constante sobre um determinado valor. No exemplo aí ao lado do gráfico, né, nós temos uma frequência, né, no eixo Y e o peso, que é a variável, aí no caso, peso de algum objeto ou mesmo de uma pessoa. E a gente percebe que existe uma tendência do valor concentrar em alguns valores que estão no centro. Então a gente vê também, por exemplo, essa linha pontilhada que faz um formato de sino. Isso representa o que a gente chama de curva gaussiana, ou curva de Gauss, que na verdade vai introduzir o outro assunto que nós vamos ver mais adiante, que é a distribuição normalizada. Então a gente vê especificamente neste exemplo que o eixo Y corresponde à frequência absoluta e o eixo X do gráfico representa, na verdade, o intervalo das classes, né? Que aqui no caso nós temos peso. E só para destacar que entre uma coluna e outra nós não vemos espaçamento, porque como a frequência ela é contínua, eu termino o intervalo superior e começo o intervalo inferior da próxima classe. A gente elaborou isso na tabela de distribuição de frequência, né? Então, por isso que essas colunas são juntas, né? São coladinhas aí. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que, como a gente pode perceber, especificamente nesse exemplo, a gente tem a frequência absoluta próxima ali de 17,
que é essa coluna do meio ali, que corresponde ao peso 60. Isso indica, muitas vezes, no histograma, que ali nós vamos encontrar a média aritmética do nosso conjunto de dados. Então, vamos fazer o histograma baseado no exemplo anterior. Então, essa foi a tabela de distribuição que nós elaboramos, das alturas dos alunos. Nós vamos fazer ela no Excel, tá? Então, nós vamos pegar aqui o Excel, como vocês podem ver, a tabela que nós elaboramos. Aqui embaixo nós temos os dados brutos e aqui ao lado eu coloquei o que eu chamo de blocos, né? Porque o Excel entende os blocos. Eu selecionei aqui os limites de cada uma das classes. Bom, antes de fazer o histograma no Excel, nós temos que instalar o suplemento. Como que a gente faz, né? A gente vai aqui em Arquivo, vemos na opção Opções, aqui embaixo. Quando nós clicamos, abrimos essa nova caixa de diálogo, nós temos aqui Suplementos. Viemos aqui embaixo em Suplementos do Excel. Escolhemos as duas opções, Ferramenta de Análise e Ferramenta de Análise VBA. Você marca essas duas opções e dá OK. Quando é feito isso, aqui na aba Dados do Excel, vai aparecer essa opção Análise de Dados. Lembra que nós fizemos isso, certo? Ok, agora a gente pode elaborar o histograma. Vamos clicar em Análise de Dados. Vai abrir essas várias opções, né? E aqui vou escolher histograma. Dou um OK. Vai aparecer que eu tenho que entrar inicialmente com intervalo de entrada. Eu seleciono, o intervalo de entrada são meus dados brutos. Em seguida eu tenho a opção intervalo do bloco. Eu vou escolher esses valores aqui ao lado, as faixas. E aqui eu vou escolher resultado do gráfico, aqui embaixo, a saída nova planilha, que ele vai me dar uma nova aba da planilha. E vou escolher porcentagem cumulativa também. Eu vou dar o OK. Ele vai me gerar essa nova aba do Excel com alguns dados aqui. E ele já me gera automaticamente o gráfico de Excel do histograma. Aqui especificamente eu posso retirar essa última coluna que ele chamou de mais. Então eu tenho este gráfico do histograma elaborado no Excel. Particularmente, eu não gosto muito dele, porque ele mostra espaçamento entre as colunas, e essa não é a ideia original do histograma, né? Então, esse espaçamento aí, na verdade, como são valores contínuos, né, conforme a tabela de distribuição de frequência, esse espaço não deve existir. Mas em termos de elaboração direta, né, para um relatório feito dessa forma, a gente aceita. Geralmente, às vezes, numa empresa, você vai poder usar o Excel dessa forma. Mas eu vou mostrar também depois de uma forma manual, né, que ela vai ficar conforme este exemplo do ilustrativo que eu dei no início da aula, tá ok? Bom, qualquer dúvida pode enviar informações, né, no nosso fórum de discussões, fórum de dúvidas, tá bem? Muito obrigado, bons estudos!